Oi! O vídeo de hoje é sobre insegurança alimentar. Primeiro, vamos entender o que é a insegurança alimentar. Esse fenômeno ocorre quando indivíduos não têm acesso permanente em quantidades ideais dos alimentos. É um problema mundial que precisa ser enfrentado de frente e com muita persistência. Agora vamos entender um pouco melhor sobre essa insegurança alimentar, porque ela é dividida em 3 categorias. A primeira categoria é a leve, quando existe uma incerteza se haverá alimentos em um futuro próximo e ou a qualidade desses alimentos ela já está comprometida. A segunda categoria é a insegurança alimentar moderada, quando a quantidade desses alimentos é insuficiente. E a terceira categoria é a grave, quando há uma privação dos alimentos, quando já existe a fome. Infelizmente, esse quadro no Brasil teve um aumento com a pandemia, e depois do auge da pandemia deu uma melhora, mas mesmo assim a gente ainda se encontra num quadro muito delicado. Em 2023, o salário mínimo aumentou para R$ 1.302, mas esse valor ainda não garante uma alimentação farta para uma família. Em janeiro de 2021, o IBGE apresentou um número de 14,3 milhões de desempregados. Isso aumenta ainda mais o risco de insegurança alimentar no Brasil. São cerca de 125 milhões de pessoas em algum grau daqueles 3 que a gente comentou anteriormente de insegurança alimentar, de acordo com o segundo inquérito de segurança alimentar no contexto de Covid-19 no Brasil. Ou seja, são muitos números, né? R$ 1.302, salário mínimo, 14,3 milhões de desempregados, 125 milhões de pessoas com algum grau de insegurança alimentar. E onde estava o nosso governo nesses 4 anos que se passaram? Não é mesmo? Aonde? No último governo que a gente teve foi um grande desmonte de políticas públicas e de realmente deixar a sociedade à mercê, né? Eu já falei aqui em alguns vídeos onde eu trato do agronegócio que o Brasil ele tem a marca de 1/4 do PIB vindo do agronegócio, vir de uma indústria que produz comida. E ainda assim, tantas pessoas no país passam fome. Mas tudo isso tem explicações, né? O que é produzido em grande escala são as commodities que são exportadas, enriquece os grandes agricultores. Daí que vem esse dinheiro. Se a comida é soja que é feita ração com ela, passada para os animais, em vez de estar alimentando diretamente as pessoas. Por isso que eu bato muito na tecla de que é necessário subsidiar mais os pequenos agricultores, de incentivar mais o MST. E para quem ainda acredita que o MST é o vilãozão de tudo, olha, uma palavrinha simples, fácil. Estuda, pesquisa um pouquinho mais para poder entender todo o trabalho que é realizado pelo MST. Mas vamos voltar para alguns números importantes nesse vídeo. Em 2022, o Brasil voltou para o mapa da fome e a gente tinha 9% dos domicílios do Brasil passando fome. Esse número saltou para 15,5%. Ou seja, são 33,1 milhões de brasileiros passando fome. Daquelas 125 milhões de pessoas que a gente comentou, 33,1 passa fome, tá em insegurança alimentar grave. Isso aconteceu, esses dados, né, são do ano passado, de 2022. De um período que a gente vinha saindo desse lugar de fome, né, e estava diminuindo, teve esse salto, onde 14 milhões de pessoas passaram a conviver com a fome, além das que já vinham passando fome. Mas a gente
aqui quando eu venho falar desses assuntos, né, tem um problema, onde são mais sérios, além de trazer dados, além de trazer, explicar um pouco da problemática, eu gosto de trazer um pouco de conforto. Porque não adianta a gente só ficar macetando, a gente só ficar falando mal e criticando e não trazer um pouco de quais seriam as soluções ou de um horizonte, né? Porque vai ser melhor a gente desistir de tudo e sei lá. E eu não consigo viver assim. Eu sempre gosto de acreditar em uma melhora, acreditar que a gente pode ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Então eu trouxe alguns dados legais e que, com fé em Deus, esses dados vão voltar a ser verídicos, a ser realidade no nosso país. Durante o governo Lula, o Brasil saiu do mapa da fome, porque a gente já esteve no mapa da fome antes. E durante o governo Lula a gente conseguiu esse feito de tirar o país do mapa da fome. Isso com o quê? Políticas públicas, que é o que eu sempre falo. Sem políticas públicas, não dá, entendeu? Então, por isso que quando fala que as pessoas vêm com esse assunto, né? De que não gosta de política não tem nada a ver, não se discute. Cara, balela. Tudo é política é importante sim. Que eu vi até com um brochezinho, ele tá um pouco pra baixo, mas aqui tá escrito alimentando políticas. E é muito sobre isso. A gente tá... Eu estar aqui nesse momento, com o meu celular gravando, eu ter tido acesso a esses números que eu tô trazendo pra cá, tudo isso envolve política, então não tem como a gente separar uma coisa da outra. A gente, com políticas públicas, conseguiu tirar o país do mapa da fome e a gente foi referência internacional de combate à fome. Então isso é muito grande. E uma coisa que um professor meu falou na faculdade, que eu guardo pra vida, foi o seguinte: isso em 2021, tava tendo aula de saúde pública. E ele estava apresentando a história do Brasil em relação à alimentação, essas políticas públicas, desde o século passado. E quando chegou mais recentemente, ele foi mostrando tudo que foi sendo desmontado, tudo que foi sendo retirado e que foi extinto e tudo mais. E aí ele falou assim: uma luz no fim do túnel é que a gente sabe o caminho. Então, o presidente atual, junto com a sua equipe, eles sabem o caminho, sabe as políticas públicas que deram certo, sabe como fazer. Então a gente tem que se agarrar nisso e, claro, sempre ficar de olho, sempre, se possível, participar, porque é com participação coletiva que as coisas também vão para frente. Então a gente já foi referência internacional de combate à fome e, se tudo der certo, voltaremos a ser, né? E entre 2004 e 2013, políticas públicas erradicaram a pobreza e a miséria, reduzindo a fome para menos da metade do que era antes, passando de 9,5% para 4,2% dos lares brasileiros. Então, em 2013, esse era o número que a gente tinha em segurança alimentar, 4,2%, e hoje a gente tem 15,5%. Acreditando nesse processo de que políticas públicas eficientes irão acontecer, serão realizadas, para que a gente saia do mapa da fome, para que o Brasil se reerga novamente. E aqui eu entro um pouco também sobre a questão de ONGs. Eu participo de uma ONG, sou presidente de uma ONG e reconheço muito a importância. A gente consegue ajudar boa parte das pessoas que estão nessa situação. E nosso trabalho é muito importante. Mas se a gente tem um Estado eficiente, se a gente tem políticas públicas eficientes, a nossa existência voltada para esse assistencialismo, ela nem existiria. E esse seria o correto, né? Mas é muito importante o nosso trabalho enquanto esse utópico governo, essas utópicas políticas públicas eficientes não existem para realmente erradicar a fome de uma vez. A gente vai continuar assim, trabalhando, a gente vai continuar ajudando da forma que
conseguimos com a nossa união. Inclusive, se você daí não conhece o EMPA, eu vou te convidar a conhecer, deixar o Instagram aqui do EMPA. A gente passou por um período um pouco turbulento de 2022, a gente não conseguiu fazer muitas coisas, mas para 2023 a gente tem vários projetos incríveis, então já comece a acompanhar. E se você puder e quiser colaborar, colabore, porque é de suma importância para que o nosso trabalho prossiga. Por hoje é isso. Compartilhe esse vídeo com quem ainda não entende o que é insegurança alimentar, como funciona, os níveis e que dá para sair desse lamaçal que nos encontramos. E comenta aqui, ó, você deseja que tudo isso passe, que o Brasil volte a crescer. Mesmo que você não tenha votado no Lula, mesmo que você não goste do Lula, acho que é o momento da gente realmente se unir. E por mais que seja... nem sei que palavra usar, mas assim... talvez um pouco de idealismo demais da minha parte, querer isso e dizer isso aqui. Mas é a real. Era o momento da gente deixar todo esse ódio que foi disseminado por esses 4 anos, e essa rivalidade, e realmente acreditar e unir forças para o Brasil melhorar, sabe? Então comente aqui se você concorda comigo. E se inscreva no meu canal. Me ajuda a chegar em 300 seguidores. 300 inscritos. 300 inscritos. E é isso.